teve uma questão que eu participei, que foi o Congresso do glorioso centenário Partido Comunista do Brasil, PCdoB. 1, 2, 3, 4, 5 mil. E viva o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que é o nosso partido, que é o partido na qual eu não sou só um filiado, eu sou um militante, sou um comunista de carteirinha, filiado, porque eu sou daqueles que eu acho que todo marxista e todo comunista tem que estar dentro de partido. Não existe, viu, gente? Se o cara fala que é comunista fora de partido, ele está errado. Todo comunista tem que ter partido, porque o futuro tem partido. E aí, na verdade, por que a gente resolveu falar um pouquinho disso? Porque nós que somos da militância partidária, temos no nosso dia a dia, faz parte do nosso calendário, os congressos e as conferências. Mas muita gente não sabe como participa. E aí eu fui para Brasília, postei foto lá com o Elias Jabbour, postei foto com uma galera que estava lá no Congresso Nacional do PCdoB, 16º Congresso Nacional do PCdoB. Chique. Chiquérrimo, muito legal. E muita gente me perguntou como fazer para participar. Pô, como você foi parar em Brasília? Pô, como você fez para chegar lá? Uma galera queria entender, pô, como que o Guilherme de Araraquara participou, chegou no Congresso Nacional do PCdoB. Aí eu resolvi contar um pouquinho para vocês, primeiro, como funciona o processo de congresso e também falar um pouquinho das grandes resoluções políticas do PCdoB para o próximo período. Foi uma coisa que eu achei que seria muito legal trazer para vocês, porque muita gente tem dúvida, né? Afinal de contas, o que é um monte de comunista junto, né? O que vocês fazem, o que vocês comem, como vocês se alimentam? Vocês falam de bet? Vocês falam do quê? Vocês jogam truco? O que vocês fazem? E aí, pô... Joga truco às vezes. Já, tem uma rapaziada boa de truco. Tem uma rapaziada boa de truco. Enfim, onde vivem esses comunistas? Enfim, aí eu achei que seria muito legal trocar essa ideia com vocês e começar contando que o Congresso é o momento mais importante da vida do partido. O Congresso é o momento da gente, primeiro, fazer uma grande revisitação das nossas teses, fazer um balanço daquilo que a gente aprovou no último Congresso, atualizar o debate, então trazer o debate para a atualidade, em cada um dos pontos. A gente tem, nem sei se, eu não trouxe para cá, mas até, não sei se a produção consegue pegar lá na frente, uma revistinha que tem lá centenas de pontos, só para mostrar para vocês o que a gente recebe, para você ter como um documento de base, né, para o debate. Até esqueci de trazer, tem aqui, mas esqueci de trazer para vocês. E a gente olha o debate que nós fizemos lá para trás, atualizamos, fazemos um balanço do partido no período e fazemos, inclusive, um balanço de como a direção do partido foi nesse período e a gente atualiza tudo isso. Então, a nossa linha política, a nossa tática e também a direção. E o PCdoB, por ser um partido comunista, ele parte do princípio do centralismo democrático. Então, a gente parte do princípio da democracia interna do partido, onde todos os companheiros, todos os camaradas têm direito à voz e à voto e à participação no Congresso. Então, como funciona? Você começa participando da sua base. Então, por exemplo, obrigado. Ó, vou mostrar para vocês. Então, a gente ganha esse livrinho aqui, que tem físico, mas tem virtual. E aqui nesse livrinho, gente, tá vendo? Tem cada um dos pontos. Tem vários desses pontos aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é basicamente a tese do partido, que é onde a gente debate. E, inclusive, se a gente quiser mudar a tese, a gente pode mudar, e eu já explico como a gente faz isso. Então, a gente vai desde do nosso núcleo de base. Então, aqui em Araraquara, por exemplo, a gente fez o núcleo de base de algumas regiões que a gente tem trabalho, da juventude, dos servidores. Então, você participa lá daquela base e é onde você faz o primeiro contato com o Congresso. Então, tem alguém da direção do partido que faz o informe e você discute esse debate, né? Você faz essa discussão da política e da direção do partido nos últimos anos e também faz a projeção. E aí é muito legal, porque na base é onde aparece meio que de tudo, né? Porque você tem um debate também muito focalizado da atuação do partido naquele bairro, naquele segmento da sociedade. Então, por exemplo, de professores, de advogados, de enfermeiras, sei lá, de jovens, ou no bairro específico, na Zona Norte, na Zona Sul, no centro, no bairro A, no bairro B e tal. Então você tem esse primeiro debate. Depois disso, você vai para as conferências municipais. Em cidades maiores, você elege os delegados desses bairros e todo mundo se encontra, todo mundo da cidade se encontra nessa conferência municipal. E aí, na conferência municipal, saem os delegados para a conferência estadual e da conferência estadual para a conferência nacional. Então, é desde lá de baixo mesmo, é muito legal isso.
que é desde o bairro até nacional. E você tem diversas pessoas que são delegados, né? Todo mundo tem que passar pela conferência municipal para ir para estadual. Você não tem a galera que sai direto da nacional para nacional, a menos que você já for membro da direção. Mas a direção é pequena, perto do tamanho do Congresso. Então você tem todo mundo que, assim como eu, saí de Araraquara e foi chegando até a nacional. Aí vou dar um exemplo para vocês. Tem algum parágrafo que, por exemplo, de educação, que eu quero adicionar, ou eu quero trocar, eu acho que está errado, eu discordo. Você pode fazer emenda. E as emendas vão subindo. Então a emenda aprovada em Araraquara, por exemplo, a emenda, sei lá, eu acho que todas as escolas têm que ser pintadas de rosa, sei lá. Aí você pega e bota. Se é aprovado no município, vai para o Estado. Se é aprovado no Estado, vai para o Congresso Nacional e lá é deliberado e vira como uma deliberação do Congresso. Então é muito legal porque a gente tem as tribunas de debate, que é, né, dentro do site do partido, todos os militantes têm acesso. As tribunas de debate são opiniões que os camaradas formulam e colocam lá. E também participa desse momento que é muito rico dentro da vida partidária, que é a democracia plena do partido mesmo. Porque o partido, para nós, tem que ser um partido onde as paredes são de vidros, onde todo mundo pode ver o que está acontecendo dentro. Porque o dono do PCdoB são os militantes do PCdoB. O PCdoB não é um partido de cacique, onde tem um dono que manda todo mundo. Pelo contrário. E tem um negócio que me impressionou muito, é o meu primeiro congresso nacional do PCdoB. Eu já tinha ido em vários estaduais, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer parte, né, da delegação do Estado de São Paulo no Congresso Nacional, que é o seguinte: lá a gente tem os informes especiais, né? Então, por exemplo, da bancada do Congresso, do movimento social A, B, C, então tem uns informes especiais com mais tempo. Mas você tem a tribuna de debate onde a galera se inscreve. E geralmente, como é muita gente, cada um tem 5 minutos de fala. E aí, gente, é 5 minutos para todo mundo. 5 minutos para todo mundo. Então eu, Guilherme Bianco, um Regis Mortal, tenho 5 minutos. Mas o Elias Jabur também tem 5 minutos. E os deputados federais também têm 5 minutos. E os presidentes do Partido do Estado também têm 5 minutos. Então é muito louco isso. Por mais que, claro, a gente está lá para ouvir os grandes quadros que fazem as grandes formulações do partido. Estava lá para ouvir esses caras. Mas como todo mundo tem que ser considerado igual, porque é assim que tem que ser, todo mundo tem o mesmo tempo de fala. Isso é muito legal. É muito democrático isso. Eu achei assim, porque estou dizendo porque na vida política comum, dos partidos tradicionais, né, isso não é assim que funciona, viu, gente? Isso inclusive, talvez o PCdoB seja um dos pouquíssimos partidos que tem um processo de democracia interna, que tem que organizar a delegação, que tem que ir, que tem que contribuir, né, que tem que ajudar na construção. E eu achei isso muito legal, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, porque, cara, foi um congresso muito longo, muito grande, muito massa, gente do Brasil inteiro, dos 27 estados do Brasil, então você conhece gente de tudo que é lugar, e é muito legal saber que tem muita gente, que assim como nós aqui do interior de São Paulo, que compartilha do sonho da construção de um outro modo de civilização, de um outro modo de sociedade, que assim como eu partilho o sonho de viver num Brasil socialista. É muito legal passar por essa experiência. Pô, gente do Sergipe, gente do Piauí, gente do Amapá, gente do Mato Grosso, e que congrega, e que sonha, e que luta todo dia, assim como a gente, por essa razão, que também tem essa razão de viver, de existir, de lutar. Muito, muito massa. E com pautas completamente diferentes. Então, por exemplo, um negócio que me chamou muita atenção, que para os camaradas do norte do Brasil, a pauta ambiental e a pauta da COP, assim como os dos povos originários, é muito forte. E eles foram lá, por exemplo, cobrar uma posição do partido mais clara sobre esses assuntos. E o partido falou, é verdade, nós precisamos resolver. E aí vamos, então senta, faz um texto, vamos formular, vamos debater. É muito, 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 muito legal mesmo, é muito rico esse processo partidário. Desculpa, eu tava lembrando do Lula dando um salve em todo mundo que dá bom dia em grupo de WhatsApp. Queria falar que esse foi um momento que eu me senti muito representada no Congresso Nacional do Partido. Agora, toda hora que alguém pega o celular no momento inoportuno, eu pergunto se está esperando uma ligação do Xi Jinping. Então, essa fala foi feita lá no Congresso do PCdoB, e na abertura a gente teve a presença do Lula, presença do Partido Comunista da China, do Partido Comunista de Cuba, da OLP, né, que é a Organização pela Libertação da Palestina. Então, um monte de partidos, são mais de 47 delegações internacionais, né, nossos irmãos, companheiros de partidos comunistas, de organizações revolucionárias de outras partes do mundo estavam lá com a gente. Foi muito massa mesmo. E eu queria destacar também o que querem os comunistas do Brasil. O que nós, comunistas brasileiros, queremos para o nosso país nessa luta dos próximos 4 anos. Então,
Então tem as teses, e eu acho que eu consegui sintetizar ela em 4 palavras, em 4 bandeiras de luta que conseguem e vão nortear a nossa luta pelos próximos 4 anos. Que é soberania, democracia, desenvolvimento e socialismo. Essas são as 4 bandeiras que conseguem nortear ou talvez sintetizar o grande debate político feito no nosso Congresso. A questão da soberania eu não preciso nem explicar. As ameaças do Trump e do imperialismo contra o Brasil no último período, né, não só do tarifaço, mas agora essa questão da Venezuela tem entrado na mira militar dos Estados Unidos, e a importância de a gente conseguir defender a soberania nacional, o desenvolvimento nacional, para conseguir efetivamente construir um Brasil que seja independente das amarras do imperialismo norte-americano e do imperialismo europeu, e conseguir fortalecer uma nova forma de desenvolvimento, que não seja mais um desenvolvimento subalterno aos Estados Unidos, mas que a gente consiga construir um Brasil brasileiro, que a gente consiga ter com que as fontes energéticas, minerais, com que as riquezas fiquem no Brasil e quem mande no Brasil sejam os brasileiros. Então a defesa da soberania nacional foi uma toada muito forte do nosso Congresso, e essa recuperação do uso da bandeira brasileira, dos símbolos nacionais, para disputa, inclusive, contra a extrema-direita, né? Desses símbolos, para nós, foi muito importante, então, cravar de forma muito firme a defesa da soberania, a defesa do Brasil, como esse símbolo importante para os comunistas, que tem muito nesse centro esse debate, para nós, que é um debate fundamental. A segunda questão da democracia. E essa questão da democracia é fundamental, que tanto ela quanto a questão da soberania nos conseguem deixar clara uma dicotomia entre o que o nosso campo defende e o que defende o bolsonarismo e a extrema-direita. Enquanto o bolsonarismo e a extrema-direita defendem o Trump, defendem inclusive que o Trump taxe o Brasil, pedindo, como eu falei agora no bloco anterior, sobre essa questão do Nicolás Ferreira, do Flávio Bolsonaro, pedindo para que, insinuando, né, para que o Trump ataque o Brasil. E com isso, óbvio, a tentativa de golpe que eles tentaram dar no 8 de janeiro. Então, para nós, a defesa da democracia é muito importante, porque a extrema-direita e o fascismo continuam à solta, continuam fortes. Inclusive, a gente tem que ficar muito esperto quando a gente olha para a experiência argentina, porque o resultado da eleição para deputado, né, do parlamento argentino foi uma surpresa negativa para nós. Quando a gente achava que o campo progressista, de esquerda, o peronismo, conseguiria crescer na Argentina, na verdade, não. A turma dos ultraliberais, do fascismo argentino, representado pelo Macri, ganhou muita força lá também. Então é uma coisa para a gente ficar esperto, porque a gente teve uma vitória política eleitoral contra a extrema-direita importante em 22, que não necessariamente se replicou em 24 com a esquerda na cabeça, né? Pelo contrário, em muitos lugares a nossa política de frente ampla teve que se estabelecer para derrotar a extrema-direita, mas não significa que eles estão mortos. Pelo contrário, eles continuam tendo muita força na rede social, mas muita força na base material, na cabeça das pessoas. E isso a gente tem que continuar muito, muito atentos em relação a isso, defender a democracia, defender a soberania. O terceiro passo que a gente tem defendido é a questão do desenvolvimento. Isso é não só desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento social. E isso passa por uma mudança de chave econômica do governo federal. Porque apesar da gente compreender que uma das tarefas centrais do PCdoB é reeleger o presidente Lula em 2026, passa por nós também uma crítica e puxar muito fortemente por uma mudança de chave do que é hoje a política econômica do governo Lula. Isso passa por exemplo, falar de forma rápida, breve aqui, a redução da taxa de juros e parar de pagar banqueiro como a gente paga hoje, R$1 trilhão, isso coloca em risco uma série de políticas sociais. A gente acabar com o arcabouço fiscal, a gente pegar o BNDES, os bancos estatais, para fomentar empresas nacionais, a gente conseguir fortalecer políticas públicas que mudem a vida das pessoas, a gente conseguir fortalecer a indústria nacional. Isso é muito, muito, muito importante. Então, para vocês terem ideia, hoje o ramo a indústria de transformação no Brasil tem impacto no PIB menor do que tinha na época do JK. Então isso quer dizer, o processo de desindustrialização no Brasil é um processo que coloca o Brasil numa situação muito delicada, porque você fica muito dependente de outros países, isso é, a gente exporta a matéria bruta
e compra ela já industrializada. Então a gente vende ferro e compra o carro, por exemplo. Mas, enfim, foi um exemplo, mas qualquer outra coisa é isso que a gente faz. A gente vende petróleo e importa gasolina. Enfim, qualquer outro grande produto. A gente vive de commodity, isso não faz o menor sentido um país que precisa se desenvolver. Mas tem um aspecto importante que é com a desindustrialização do Brasil, isso também, naturalmente, você tem menos indústria, você tem menos emprego industrial. E com menos emprego industrial, o que acontece? Você tem uma queda, primeiro, do poder de compra do brasileiro, mas você também obriga o povo brasileiro a trabalhar em setores muito mais precarizados. E aí vem também o nosso debate sobre qual é o posto de trabalho que o brasileiro tá tendo que ocupar hoje. Então, a isenção de imposto de renda até R$5.000 foi uma vitória importante, mas hoje a gente precisa debater de forma muito forte, muito sincera, o fim da escala 6x1, mas também a gente conseguir debater mais direito para os trabalhadores brasileiros. Então, quando a gente coloca essa insígnia de desenvolvimento nacional, também passa por a gente debater a questão do desenvolvimento econômico e desenvolvimento social para garantir melhoria de vida para o povo imediatamente. Também passa por esse debate que para nós é importante. E por fim, a última talvez bandeira para sintetizar o que foi o congresso do PCdoB é o socialismo, que para nós deve e continuará sendo a bandeira da esperança, a bandeira de que é possível você construir um mundo onde o homem não explore o outro homem, onde o ser humano não precise explorar o outro ser humano, onde a riqueza e a fartura possa ser o dia a dia das pessoas, onde a gente não precisa viver num mundo com esse abismo social, onde você tem bilionários em fila para comprar jatinho e ali no quarteirão do lado você tem pessoa na fila para comer osso, que é assim que a gente vive no Brasil e no mundo, que a gente tem visto no último período. O capitalismo produz uma série de distorções sociais muito graves, a guerra, inclusive, é um expediente, né, do capitalismo, e a gente, sinceramente, acredita que é possível construir uma outra civilização mais humanizada, mais solidária, mas que consiga garantir que todas e todas tenham o básico. Não faz sentido, né? A gente vê num Brasil onde tem mais gente sem casa, contrário, onde tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Não faz sentido a gente viver num Brasil que consegue produzir alimento para muito mais gente do que a gente tem gente passando fome. Não faz sentido a gente viver num Brasil onde 50% da terra está na mão de 5% das pessoas, enquanto você tem tanta gente precisando de terra para produzir. Não tem o menor sentido a gente viver num mundo como esse, num Brasil como esse. Então a gente ter o socialismo como uma bandeira que une a nossa esperança por dias melhores, para nós é muito importante. Então, a gente sai do Congresso do PCdoB muito energizado. Eu voltei para Araraquara, a turma estava até falando para mim, pô, agora você está muito elétrico. Falei, cara, eu tô porque eu vou ter com o tanque cheio de gasolina azul para queimar. Voltei muito animado e com muito mais esperança de que o PCdoB é o partido da revolução e que, pô, eu tô muito feliz mesmo. Assim, foi um congresso muito legal e que eu achei que a unidade política do nosso partido foi muito legal. Além de fazer um monte de amigos, rever um monte de camarada nosso, pô, eu não via há um tempão. Os nossos camaradas, eu tive a oportunidade de conhecer muitos outros. Isso é sempre muito legal. É importante mencionar que o PCdoB é provavelmente o único partido cuja direção é paritária em relação a gênero. Mais um grande orgulho do meu Partido Comunista do Brasil. Eu até ia comentar. Foi aprovado no 15º Congresso, que foi há 4 anos atrás, e agora entra em vigor que 50% da direção é composta por mulheres. Então, a gente Vem para o PCdoB, mulherada. Pois é. Então, 50% da nossa direção, da direção do PCdoB, tanto na direção nacional quanto nas direções estaduais, é composta por 50% de mulheres. Isso é muito legal para nós. A gente tem a nossa presidenta Luciana Santos,